A paz de Cristo a todos, irmãos. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre por que Israel foi destruído. E nós já vemos isso que está ligado aos mandamentos e à lei divina. Porque o povo de Israel negou os mandamentos do Senhor, não obedecendo a Deus e desviando-se dos caminhos do Senhor. Acabaram perecendo, tanto o primeiro povo que saiu do Egito, como depois os que entraram na terra, os descendentes deles. E a destruição vem passando de geração em geração. E nos nossos dias não é diferente. Por quê? Porque o povo continua rebeldes. O povo não quer obedecer a Deus. O povo não quer servir a Deus. Mas Deus nos chamou para alertar o povo, para pregar a palavra dele. Deus nos levantou como atalaia para falar da sua palavra, a fim de que o povo não perecesse. Não é o desejo de Deus que Ele envie e permite que venham as destruições na terra, que o povo pereça. O apóstolo Paulo diz na carta a Timóteo que Deus é misericordioso para com todos. Não quer que ninguém se perca, mas que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E para conhecer a verdade é preciso que haja pregador. Sem pregador, para pregar a verdade, ela não pode ser expressa no meio de toda a humanidade. E é para isso que nós estamos aqui. Pedimos você que nos ajude, que inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe conosco. Nós precisamos pregar o Evangelho. Esse é o nosso único interesse, de pregar o Evangelho, a fim de que Israel se torne a Deus, que o povo volte-se a Deus. Não só Israel, a nação, mas todo o povo de Deus, que veio a Cristo e abandonar o caminho, voltar atrás, que é considerada a igreja de Deus. Paulo diz que o Israel de Deus hoje é a sua casa de oração, é o seu povo, é o seu escolhido, aqueles que nasceram de novo, que se arrependeram. Todos estes que se arrependeram, que nasceram de novo e que vieram a Cristo, faz parte dos seus escolhidos. Esses são Israel de Deus, tanto Israel nação, como os demais povos da terra, aqueles da aliança em Agar, que não era nem povo. Mas hoje, pela graça e misericórdia de Deus, eles têm todo o acesso. Por isso nós estamos aqui, porque Cristo Jesus nos dá essa oportunidade. O livro do profeta Oséias nos diz, nós temos meditado, versículo 1:20, e tornemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida e alegará. Então, Cristo continua de braços abertos nos esperando. Mas é preciso que nós, como pregadores, avisamos o povo. Falamos ao povo sobre a verdade. Os seus profetas fizeram isso e por isso foram mortos. Os seus apóstolos fizeram isso e por isso foram mortos. Cristo fez isso e por isso ele foi morto. João Batista fez isso e por isso foi morto. A verdade são poucos os que querem, mas ela tem que ser pregada a toda a humanidade. Ela precisa ser revelada, a verdade em Cristo Jesus. E é para isso que nós estamos aqui. No capítulo de número 32 do profeta Ezequiel, quero compartilhar com você esse texto da palavra de Deus. Profeta Ezequiel, o capítulo 33, nos diz aqui o versículo de número 1. Veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e diz-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia,
e ele vê que a espada vem sobre a terra, e tocar a trombeta para avisar o povo. Então, se alguém ouvir o som da trombeta, mas não se der por avisado, e vir a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua própria cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia ver que vem a espada e não tocar a trombeta para avisar o povo, e se a espada vir e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes darás aviso da minha parte. Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerá, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da tua mão. Mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter, morrerá na sua iniquidade, mas tu terás livrado a tua alma. Tu, filho do homem, diz a casa de Israel, assim falais vós, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos nele, como viveremos então? Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, por que morrereis, ó casa de Israel? Amém, queridos? Então Deus está dizendo aqui para o profeta Ezequiel, quando o perigo vir, quando você perceber que está chegando a hora da tribulação, que está chegando a hora da cobrança de Deus, avisa Israel. Israel, como eu já disse, é a igreja do Senhor, Israel de Deus, e todos aqueles que são ímpios, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, se achegaram a Cristo para ser salvos, faz parte do Israel corrompido, que caiu nos seus pecados e não receberam esse Cristo como prometido, como seu Salvador. Então esse Israel precisa ser corrigido, precisa ser avisado, precisa ser ensinado. E nós fomos chamados como pregador, fomos chamados como apóstolo, como bispo, como missionário, para quê? Para avisar o povo do perigo. Nós estamos vendo que o fim dos tempos está na presença de todos nós. Nós estamos vendo que a desolação de que falou os profetas, e que Cristo falou, Cristo nos alertou, quando ele subiu ao monte para falar com os seus apóstolos, um sermão profético. Dá uma olhada no capítulo 24 de Mateus. Você vê Cristo ali falando abertamente, livremente, sobre as destruições de que no fim dos tempos haveria de acontecer. Mateus 24. No versículo de número 7. Levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e vos matarão. Então vejo aqui que Cristo está dizendo sobre o fim dos tempos, o fim da humanidade na terra, a sua primeira volta,
antes que ele viesse pela segunda vez, porque ele vai vir pela segunda vez. Há um Cristo por aí que andam ensinando aí, que ele vai vir silenciosamente, pegar a igreja, ir embora e depois deixar um povo aqui para enfrentar um falso profeta, me parece que um anticristo, que dos quais a Bíblia não relata que é depois do arrebatamento. A Bíblia fala sobre falso profeta e falso profeta está amontoado na terra. A Bíblia fala sobre anticristo e o espírito do anticristo desde os tempos de João. O que falta para o anticristo reinar? Só ele assentar o seu trono, escolher aquele que ele vai escolher, colocar nele o seu regime de lei e as leis serem aplicadas. É só o que falta para isso acontecer. Mas tudo isso vai acontecer antes da segunda volta de Cristo. Quando Cristo voltar, que tiver para voltar pela segunda vez, antes dele voltar, tudo isso vai acontecer. Tudo isso vai acontecer. Não pense que vem um Cristo depois do reinado do anticristo, que isso não vai acontecer, queridos. Isso não vai acontecer. Todos os acontecimentos da terra dar-se-ão antes da volta de Cristo, a sua segunda volta, a sua segunda vinda, porque a primeira já aconteceu. Então ensinam aí que vem um Cristo, pega um povo e vai embora às escondidas. Eu não quero esse Cristo para mim, tá bom? Se você quiser ficar com ele, você fica, mas eu quero um Cristo transparente, um Cristo que não tem medo de ninguém, um Cristo que não deve para ninguém, um Cristo que vem e diz aos céus e à terra: eu sou o alfa, o ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim, nada tem a esconder de ninguém. Um Cristo que vem às escondidas é um Cristo covarde. Ele está mais para sequestrador do que para arrebatador. Eu não quero um Cristo desse. E esse não é o perfil e o caráter do Cristo Salvador. O Cristo Salvador, quando vier, ele vai fazer exatamente o que ele falou em Mateus 24 e Lucas. Como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Então Cristo voltará, mas antes dele voltar, todas as tribulações e aflições devem acontecer, e já está acontecendo. E muitas. E não é de hoje. Já faz muito tempo que isso vem acontecendo. Agora nós temos aí uma Covid, uma tribulação, uma praga, das quais Cristo profetizou aqui, no versículo de número 7, você pode ler outra vez. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. O que você acha que é uma peste? A Covid é uma peste. A Covid é uma epidemia, é uma doença mortal, é um vírus assassino que vem e tira o fôlego do homem. Quem deu o fôlego do homem para o homem? Não foi Deus? Não foi Deus que deu a respiração para o homem? Aonde ataca o vírus? O vírus ataca justamente aonde Cristo pôs o fôlego de vida no ser humano. Você pode ver isso em Isaías, no capítulo de número 42. Dá uma olhada comigo aqui. Isaías 42. O versículo 5 ele diz: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo o que produz, que dá respiração ao homem, e nela está, e vida aos que andam nela. Quem é que dá a respiração? Quem é que dá o fôlego de vida ao homem? Não é Deus? E quem é que veio agora tirando o fôlego de vida? Quem é que agiu agora tomando a respiração do homem? Por um acaso essa praga não foi a Covid? Por um acaso não foi esse vírus que fez isso? E os atalaias de Deus, quando viu essa praga, avisou os homens?
Por um acaso os crentes estão esperando um Cristo? Ou por um acaso eles estão achando que o Cristo Salvador, quando vier para buscar a sua igreja, você que é crente agora não vai passar por nada, né? Os apóstolos morreram à espada. Cristo morreu da forma que nós vimos e que nós conhecemos muito bem. Os profetas antes foi do mesmo jeito. João viu as almas debaixo do altar. Daniel profetizou 1260 anos, ou 1260 dias, onde haveria uma grande tribulação, de derramamento de sangue, de mortes, contra o povo de Deus. Toda essa gente morreu nas tribulações, toda essa gente morreu por causa da verdade, porque as almas debaixo do altar são exatamente aquelas que foram mortos pela Santa Inquisição Romana. Aliás, o Papa João Paulo II, quando esteve aqui no Brasil, no ano de 1980, chegando ele aqui, pede desculpa ao povo brasileiro pelas cruzadas papais com que fizeram para destruir milhares e milhares de crentes em toda a terra. E nós veremos isso com livros e mais livros e provando essa história toda por causa da verdade em Cristo Jesus. As pestes, as fomes, os terremotos, aí está sobre toda a terra. Você não quer que os nossos antepassados, os nossos irmãos, os nossos profetas que sofreram tanto por causa do Evangelho, eles morreram da forma que morreu para chegar a verdade a nós? Você não quer que isso aconteça com a gente, né? Seria muito bom se fosse assim. Mas a verdade, queridos, que não é assim. A verdade é que, se a glória da primeira casa foi grande, a da segunda será maior ainda. Mas se a luta da primeira casa foi grande, a da segunda também vai ser maior ainda. É isso que nós precisamos entender. E você, como profeta da verdade, como atalaia, tem que avisar o povo. Você avisou, profeta? Você avisou, missionário? Você avisou, bispo? O apóstolo, você avisou que o vírus mata? Que o vírus destrói a vida do homem? Arranca o fôlego da vida do homem que Deus o colocou, a respiração dele, que é ali que o vírus ataca? Você avisou para eles ou não? Ou você ficou brigando para que abrisse a igreja? Como é que você fez? E quando saiu a proteção da parte de Deus para o povo, principalmente a medicina? Graças a Deus pela medicina do Brasil, graças a Deus pela medicina em todo o mundo, pela ciência. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Mas o profeta Isaías diz que Deus trabalha com os exércitos dos céus e os moradores da terra. E os moradores da terra que ele achou agora para trabalhar nessa pandemia, a fim de salvar o pecador, a fim de não deixar que ele pereça, o atalaia, tu avisou a eles que isso faz parte de uma grande tribulação, de um sofrimento do fim dos tempos, para eles se protegerem, para eles se cuidarem. Tu está achando que Cristo não avisa isso? Cristo avisou que quando a ira de Deus se manifestar sobre a terra, por acaso a taça que fala de Apocalipse, Deus não já virou, não derramou a taça da sua indignação sobre a terra? E permite que os homens se destroem entre si mesmo? Tu avisou eles disso? Tu pediu para eles se conservarem, para eles se guardarem, a fim de que, protegendo as suas casas, os seus lares, as suas vidas, assim combateria esse terrível e assassino vírus que é a Covid-19. Certamente não, né? Você brigou para que a igreja estivesse aberta? Você fez de tudo para ver a igreja aberta? Por quê, pastor? Por que, apóstolo? Por que, missionário? Por que você fez isso, profeta? Dá uma olhada em Isaías. Mais uma vez aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 26 e no versículo 19: Mas os teus mortos
viverão, os seus cadáveres ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitam no pó, o teu orvalho, ó Deus, é como o orvalho das ervas. A terra lançará de si os mortos. Vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Isso aqui, Atalaia, é as aflições e as dores, as perseguições que vai vir sobre o povo. Jeremias diz que ele olhou e viu as cidades vazias, desertas. Como é que ficou a cidade agora, se não foi deserta, por causa da Covid? Você avisou o povo, fiquem em casa, fechamos a igreja e vamos esperar que esse terrível assassino que é o vírus seja controlado e seja vencido. Você avisou eles? Se você não avisou, como ficou os que morreram sem a graça de Deus, sem o conhecimento da verdade? Você, Atalaia, é responsável, porque Deus chamou você para avisar o povo do perigo. A espada vem. Quem tem que soar a trombeta e dizer ao povo é você, apóstolo. É você, missionário. É você, pastor. É você, bispo. Sou eu, pregador, que tem que avisar para eles. Olha o vírus matando, se escondem. E clamar a Deus dentro do seu quarto e pedir a Deus, dá a solução, dá a resposta, socorre o teu povo. Você fez isso? Ou você ficou o tempo inteiro brigando politicamente por causa da tua igreja aberta e dos teus lucros? Foi assim que você ficou? Pois o sangue de cada um que morreu sem Cristo, tu vai ser cobrado, viu, Atalaia? Tu será cobrado, porque a primeira instituição que deveria ser fechada as portas era a igreja, por conta das lutas e das tribulações que Cristo está fazendo aqui. Os que morreram em Cristo no futuro, quando Ele voltar, Ele vai ressuscitar. Mas os que morreram sem Ele, o sangue vai Ele demandar da tua mão, Atalaia, porque tu não avisou. O vírus está aí, e os próximos que vai vir, você estará apto para avisar se você ainda estiver aqui? Como você vai fazer? Por isso, eu glorifico a Deus que trabalha com os exércitos dos céus e os moradores da terra. E os moradores da terra que Deus levantou nessa época, nessa pandemia, foi o médico, foi os enfermeiros, foi a ciência. Eu me entristecia quando via falar, morreu um enfermeiro de Covid, morreu um médico, um estudante de medicina por causa da Covid. Mas eu vi a coragem, a vontade, a determinação dos médicos e dos enfermeiros nos hospitais, verdadeiros anjos de branco, socorrendo o povo, não tendo medo das consequências, enquanto vocês que lideram mandava pegar a proteção do médico e do povo, que era a máscara, e levar para um lugar que não deve nem se falar. Mas o heroísmo do médico foi para dar glória a Deus por eles. Que Deus abençoe todos os médicos, que Deus abençoe os enfermeiros, que Deus abençoe esses anjos de Deus, que está dentro dos hospitais socorrendo os necessitados. Enquanto você, Atalaia, você que diz que é apóstolo, você que diz que é missionário, você que diz que põe a mão e cura, você não cura nem a você mesmo, meu querido. A sua água não cura nem a você mesmo. Por que você mente ao povo, hein? Por que você faz isso com o povo? Por que você não prega a verdade para o povo? Por que vocês enganam o povo? Qual o interesse que vocês têm? Só pode ser dinheiro, né? Porque não é possível aproveitar da Covid para ganhar dinheiro em cima dela. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, estendeu as suas mãos e usou a ciência e a medicina. Sendo Ele Deus soberano sobre tudo e sobre todos, escolheu isso, porque vocês não. Vocês que era para ser Atalaia, vocês ficaram brigando por causa da igreja aberta. Para quê? E o povo morrendo.
Quantos foram curados na sua igreja que você pôs a mão sobre ele, ô apóstolo? Não cura tudo na sua igreja, ô missionário? A sua água não cura tudo? O seu lenço ungido não cura todo mundo? Nem você, meu querido. Se eu fosse você, eu pensava 2 vezes daqui para frente. Porque a maioria de vocês que diz que cura, adoeceram do Covid e foi socorrer nos hospitais pelas mãos do médico. Se não, vocês teriam morrido também. Se não é o médico, se Deus não usa o médico, vocês estariam mortos, muitos de vocês, se não a maioria. E quando a vacina vem, o que é que vocês fazem? O que é que vocês fazem? O que é que vocês, pastores, estão fazendo contra a vacina? Deus soberano, o que é isso no meio da tua igreja, Deus? Vocês queriam se divertir no carnaval? Vocês queriam andar livremente, né, brasileiro? Não é, crente? Vocês queriam se abraçar? Vocês queriam encher esse estádio de futebol? Tá tudo aí, não tá? E como é que isso aconteceu? Não foi Deus usando a medicina e a ciência para que essa vacina fosse uma provisão de Deus para socorro dos povos que estavam morrendo? Não tem mais de 600 mil mortos, com mais de 30 milhões de contaminados. Foi a sua oração que salvou os que estão livres, porque teve mais de 600 contaminados e só morreram 600 mortos. Os demais, 600 mil, os demais foi salvo por quem? Pela tua oração, pastor? Ou pela medicina? Se tu mesmo foi parar lá e agora ainda se levanta contra a vacina, a provisão de Deus para o seu povo diz que a vacina mata. Eu já tomei 4 doses. E se tiver mais, eu vou tomar. Por quê? Porque eu orei a Deus e pedi uma solução, que Deus nos ajudasse. Deus usou a medicina. Porque não podia usar a mim? Porque eu não estou na posição, e nem você, apóstolo. Porque se você tivesse na posição que estava os apóstolos dele, você não teria medo de Covid, você não teria medo de nada. Você iria à porta dos hospitais e falava para os que estavam na fila: levantem, vem, anda, sejam livres. Por um acaso não foi assim quando ele enviou os seus apóstolos? Ele disse para eles: ide diante das ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos. Olha que bonito. E os apóstolos fez exatamente isso. Ele diz: curai os enfermos, limpem os leprosos. Como eram os leprosos do passado? Acho que hoje ainda existe leprosário, eu não sei. Se contamina como era no passado, eu não sei. Mas quando o leproso via alguém, já gritava leproso, leproso, para que a pessoa não se contaminasse com ele. Mas Deus diz, Jesus diz para os apóstolos: limpem os leprosos, ou seja, não vai contaminar. Se você é tão ungido assim, porque teve medo da Covid e não foi aos hospitais pedir, orar por eles para que eles se levantassem? Por que não foi na UTI? Nós vimos os hospitais abarrotados de doentes, de pessoas morrendo, e até crente morrendo. E quantos morreram, hein? Deus, pela sua misericórdia, me manteve de pé. E ainda estou de pé. Até quando? Eu não sei, o fogo de vida é Ele. Mas todas as medidas de cautela, de precauções contra isso, eu tomo e tenho tomado. E aconselho o povo: tomem cuidado. Não vai na conversa desses tais que eles não têm amor por você. Porque se tivesse amor por você, fazia o que Isaías está dizendo: entra no teu aposento e guarda em si. A ira passa, a praga vai passar, ela vai embora. Tantas pragas já aconteceram, por exemplo, a gripe espanhola, que eu ouço falar da devastação que ela teve na terra, a destruição que ela provocou. Queridos, quantas vacinas nós temos no Brasil? Que maravilha, não? Que beleza, hein? Muitas vacinas.
no ano de 1973, se não me engano, meados de 72, 73, eu perdi uma prima de 9 anos, mais ou menos. A febre começou, era num domingo à noite, quando fui na terça-feira, ela estava morta. A meningite. E nós tivemos muita sorte, porque os demais parentes e primos, que tinha muita gente, não foi contaminado. Lá no deserto não havia vacina, não havia nada. Mas hoje já tem solução, não tem? A criança, quando nasce, já vai direto, o médico já indica qual é as vacinas que tem que tomar. Faz 25 anos que eu não sei o que é ter gripe, queridos. Desde a minha empresa, que eu venho tomando a vacina contra a gripe. Não morri. Graças a Deus. Vou morrer no dia que Ele quiser. Ele é o dono do fôlego da vida. No dia que Ele quiser, eu vou morrer. Mas eu vou ser vigilante em tudo. As vacinas, graças a Deus, está aí. Todos vão vacinar-se. Mas quando chega a vacina da Covid, por que a rejeição? Por que as barreiras contra a vacina? Foram ensinados para não tomar a vacina? Fizeram do vírus uma guerra política, é isso? Uns dizem que tem que tomar, outros dizem que não tem que tomar, e você morrendo. Para de servir a homens. Sirvam a Deus. Esses tais não têm prazer em você, querido, porque se tivesse, eles diziam a você: toma vacina. Tem muitos que fazem isso contra a vacina, mas eles mesmos já tomaram a vacina muito antes de você e que eu. A vacina veio como uma proteção de Deus para que o homem não morra nos seus pecados, a fim de que eles tenham tempo de se arrepender. Irmão, você garante que a vacina... Eu não garanto nada. Quem garante isso é medicina. Quem garante isso é ciência. Como todas as vacinas, essa não é diferente. Tomei a vacina. E se precisar, vou continuar a tomar a vacina. Toda a minha casa está vacinada. Todos os irmãos da igreja que eu congrego. Enquanto não tomou a terceira dose, ninguém entrou para congregar. Por quê? Porque Deus nos chamou para ser vigilante. E o atalaia tem que avisar. O perigo vem. Aí estão as pragas. Mas tu quer um Cristo que te pega bonitinho e leva lá para o céu sem enfrentar nada, né? Que bonitão você, hein, crente? Convertei-vos e convertei-vos. Pois por que morrereis, ó casa de Israel? Meus queridos, despertem-se. O fim está aí diante dos nossos olhos. As próximas pragas estão para vir também. Não vai parar de vir. Elas vão continuar até Cristo voltar. Isso é um aviso de Deus, a fim de que as pessoas se arrependam do seu mal. Mas os pregadores não têm interesse em ensinar. Não está preocupado com isso. Creia, a vacina é um recurso de Deus para você. Tome, não tenha medo. Tem um provérbio brasileiro que diz: feio não é só a vergonha de tentar e não conseguir. É mais feia a vergonha de nem tentar. Feio não é morrer se tomar a vacina. Feio é morrer se não tomar a vacina, não tiver nem coragem de enfrentar o mal, não tiver nem coragem de se proteger dele. A vacina é uma forma de você se proteger desse mal. Quer vencer essa guerra, queridos? Se unem no amor de Cristo contra a Covid. É tão fácil vencer a Covid. É uma doença que contagia, queridos. E se contagia, é muito fácil. É só não se aproximar, é só se resguardar, é só se prevenir, é só se proteger. A máscara está aí, usem. Mas até isso, fizeram guerra contra ela. Diga para mim, alguém que faz uma coisa dessa tem amor por você?
Alguém que diz isso tem amor por você? Tem não, meus amados. Por quê? Porque aquele que ama você, quando o perigo vem, ele te avisa. Não vai que é perigoso. Não vai que vai acontecer isso, você vai morrer. Assim é aquele que ama. Ele avisa. Por que Cristo está falando isso para nós? Porque Ele queria nos proteger das destruições que estavam para vir. No capítulo de número 21 de Lucas. Abram comigo lá, por favor. Lucas, Evangelho de São Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 21. Do verso 10 para frente. Deixa eu ver aqui. É o 10. Vamos ler o 10 mesmo. Então lhes diz: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá grandes terremotos, fomes, pestilência, em vários lugares, e coisas espantosas e grandes sinais no céu. Olha aí, coisas espantosas, a pestilência, Covid-19, uma pestilência, entre todas elas, e muitas que está para vir. O Senhor Jesus disse no capítulo de número 10, do Evangelho de João, versículo de número 1. Em verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas aquele que entrar pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, e a chama pelo nome, as suas ovelhas, e as levam para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhes pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhece a voz do estranho. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Portanto, tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou o bom pastor, eu sou a porta, e todo aquele que entrar por mim salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastar. Roubar e destruir. Eu vim para que tenhas vida e tenha em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário a quem não pertencem as ovelhas não é o pastor, de modo que, quando vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, e eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Aleluia. Queridos, vejam o que Cristo diz. Mercenário não avisa do perigo. Mercenário foge, mercenário se esconde, mercenário não cuida das ovelhas. Pelo contrário, mercenário, quando vê vir o lobo, ele foge. E o lobo é aquele que ataca as ovelhas e arranca a sua lã e acaba com a ovelha. É para isso que existe o atalaia, para avisar do perigo, e foi para isso que Cristo veio aqui.
para que você, eu, tivéssemos a certeza de que Ele, Jesus Cristo, está cuidando de nós. O mercenário não cuida das ovelhas. O mercenário foge. Foge porque é mercenário. Você foi avisado do perigo? Você foi protegido do perigo agora? Os seus pastores te avisaram? Cuidaram em colocar você em suas casas protegidas, a fim de que, quando o inimigo viesse, que é a Covid, você estava protegido? Foi isso que ele fez? Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. O bom pastor é aquele que cuida das ovelhas. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. O pastor que ama o seu rebanho, querido, ele cuida delas. O pastor que ama o seu rebanho e que é um atalaia de Deus, que não é um falso profeta, que não é um falso com o seu rebanho, ele jamais expõe o seu rebanho para o destruidor. E o destruidor está aí atacando, que é a Covid. Está pensando que acabou? Não acabou não. E nem vai acabar tão fácil assim. Por quê? Porque a medida de proteção que Deus mandou para o povo não quer usar delas. Está influenciados por esses aqui, os mercenários da fé, que não avisam o povo. Se cuidem, fujam e se preparem-se para que não seja entregue nas mãos do destruidor. Diz a Bíblia que Filipe, apóstolo Filipe, desceu a Samaria para pregar o Evangelho. E quando ele ia pregando, os enfermos iam sendo curados, os demônios iam caindo por terra, dizendo que tem eu contigo, homem. Havia alegria na cidade, era uma grandeza. E como ficou a igreja? Brigando para que o povo fosse para dentro dela. Ao invés de socorrer o povo, de curar o povo, porque diz que tem unção para curar, né? Porque diz que tem autoridade para curar. Veja, irmãos, tira a prova, a conclusão vocês mesmos agora. Vocês é que sabem. A quem vocês estão seguindo? A Cristo Jesus, o Salvador? É por conta disso que o Evangelho de Cristo está sendo ensinado assim. Não entregue ao comodismo com eles. Você não é mercadoria barata. Você não é negócio para eles. Vocês são aqueles por quem Cristo morreu e deu a sua vida por você. Jesus está dizendo aqui, eu sou o bom pastor. Eu entro pela porta, eu não entro pelos fundos. Eu não sou mentiroso, diz o Senhor. Jesus nos chamou para que você pudesse ouvir a palavra com verdade e ser salvo. Independente de quem você é, meu querido. Preto, branco, rico, pobre. Não importa. Não importa a quem você pertence. Se o seu nome é Souza, se o seu nome é Pereira, não interessa qual é a sua assinatura. Não interessa qual é o seu segundo nome, o que interessa é que você é gente. Que você pertence a Deus e o fôlego de vida que Ele colocou para você está em você. E que a Covid está tirando e tirou de muitos, né? E os que devem avisar, não avisaram. E as proteções que vieram não deixaram usar. E a proteção que está aí, não quer que use. A Covid está aqui na Bíblia. O lockdown está aqui na Bíblia. Aguarde, espera um pouco, deixa passar. Mas como foi essa guerra? O vírus promoveu as 3 coisas que ele fez, que Deus disse lá, que Jesus disse: a fome e a morte por causa dele. Os que não morreram de fome, que não morreram da Covid, qual o risco de morrer de fome agora? Não foi isso?
E por quê? Porque não quiseram se prevenir. Se previna e se cuidem, porque senão vai ficar pior. Deus está cuidando do seu povo. É a prova exata e clara que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos se salvem. É o projeto de Deus para as nossas vidas, meu querido. Leia a Bíblia. E não confie no homem. Jeremias diz: maldito é o homem que confia no homem. Confie em Deus. Creia em Cristo Jesus. Você não precisa deixar a igreja. Você só precisa ver o que o seu pastor está ensinando, o seu apóstolo está ensinando, o que o seu profeta está ensinando, o que ele está falando para você. Examina as Escrituras, diz o Senhor, porque vós cuidai e tem nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, diz o Senhor. Leia a Bíblia. Se ele estiver ensinando o que não está de acordo com Cristo, cobre. Se não quiser ouvir, sai dele. Sai dele. Porque o interesse dele é por você e não pela sua salvação. E ele foi chamado para que você fosse salvo. Ele foi chamado para que pregasse, para que você fosse salvo. Não por interesse no que você tem. Cuidado, queridos. Os falsos profetas estão dominando as igrejas. Nós continuaremos a falar do assunto no nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe a você e que você tenha certeza que Cristo não quer a tua morte. Cristo quer em primeiro lugar a tua salvação. Se previna contra todas as pragas que já está vindo, que já está aí e que está para vir. Se cuidem. Cristo está cuidando de você. Como? Te avisando. E aqui estou eu para te avisar. A Covid é uma praga que Deus permitiu que viesse ao mundo como tantas outras. As guerras estão aí, perante os olhos de todo mundo. Mas os homens se corromperam. Quebraram as leis e os mandamentos de forma que isso não interessa para eles. O que interessa para eles é as grandezas dessa vida. Mas essa vida passa, com tudo que há nela. Este mundo passa, a aparência desse mundo passa, o apóstolo João diz isso. Mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecem para sempre pela sua palavra. E é isso que Deus quer para você. E é para isso que eu prego assim. É para isso que estou ensinando assim. Foi para isso que Deus me chamou para ensinar assim. Sei que a maioria vê esse vídeo e ignora. Me perdoe, mas eu não posso te oferecer um céu aonde não tem cobrança para você chegar lá. Isso não existe com Deus. Se o nosso Cristo for o primeiro a descer à sepultura por amor de nós e passar por tantas tribulações, sou eu bonitinho que vou para lá sem passar por coisa alguma, né? Ele morreu para dar-nos exemplo. E diz na sua palavra, diz para os seus apóstolos: quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Mas quem negar a sua vida perante a mim, perdê-la. Assim é para ir morar com ele, tá, queridos? Eu não estou aqui para te enganar. Eu estou aqui para te dizer a verdade. Jesus te ama e quer te salvar. E eu, conhecendo a palavra de Deus, como está lá, eu tenho que te avisar. Cristo é o maior interessado na tua salvação. E eu, um dos maiores interessados em pregar a verdade. Escutem a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, te ilumine e te proteja das falsas profecias e dos falsos profetas, do falso evangelho, que de Cristo não tem nada. Até o nosso próximo vídeo.